Salve, salve, querido e querido ouvinte, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Estrangeiro, o podcast de política internacional do Brasil de Fato. É isso mesmo, essa nossa nova, jovem, recente iniciativa aqui nos canais do BDF para debater e discutir os principais fatos da política internacional, economia, sociedade, cultura e, claro, a boa e velha política. Claro, sempre com a nossa visão aqui, com o nosso tempero, com o nosso jeitinho BDF de ser uma visão popular do mundo. Eu sou Lucas Stanislau, coordenador de internacional aqui do Brasil de Fato, e não venho sozinho para essa tarefa. Tá aqui comigo, dividindo a bancada, o editor de Inter, meu colega de redação, Rodrigo Durão. E aí, Durão, como é que você tá? Olá, Lucas, tudo bem? Olá, querido ouvinte. E a gente também conta com a nossa equipe de correspondentes, uma das maiores da equipe da imprensa brasileira, com gente na Rússia, na China, em Cuba e também na Venezuela, para trazer semanalmente aqui no Estrangeiro notícias desses cantos do mundo e de muitos outros também. Lembrando que o Estrangeiro vai ao ar toda quinta-feira, ao meio-dia, ao vivo também nos canais do Brasil de Fato, no YouTube, nas redes sociais, Instagram, Facebook, no X e também nas principais plataformas tocadoras de áudio como Spotify, Lucas. Perfeitamente. Hoje a gente segue testando essa nova faixa de horário aqui do meio-dia, né? A hora do almoço. Então a gente pede para que você mande sua mensagem, interaja aí com a gente pelo YouTube, quem está assistindo ao vivo, manda sua pergunta, seu comentário, sua crítica, vamos fazer o programa junto com a gente. E você também que está ouvindo no Spotify ou na sua plataforma de podcast favorita, deixa aí seu comentário nas caixinhas de perguntas, aí, de comentários, que a gente vai estar sempre atento ao que você está falando, ao que você está comentando, como você está reagindo, porque essa é a ideia do Estrangeiro, né? Trazer para vocês aqui o que acontece lá no estrangeiro e provar que o estrangeiro, na verdade, não existe. A gente não acredita nas fronteiras que dividem os povos do mundo. Então, bora fazer o programa com a gente. E o tema de hoje, o Durão aí citou nossa quase exclusividade em algumas correspondências pelo mundo. E hoje a gente traz mais ineditismos, mais exclusividade em cantos estratégicos do mundo. E diria, Durão, que o tema de hoje, pouco ou quase nada se fala na imprensa brasileira. Então, vamos aí abrir caminhos pela podosfera do Brasil, não é mesmo? E além de pouco a gente falar desse tema, a gente vai falar de África, a gente vai falar especialmente do Sahel, que é uma região africana que também não conhece fronteiras, é como estrangeiro. É uma região que atravessa praticamente a África inteira, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e onde ocorreram levantes populares nos últimos anos, que acabaram se tornando golpes militares. Quem esteve lá é o repórter do Brasil de Fato, Pedro Estropaçolas. Olá, Pedro, tudo bem? Oi, Durão. Oi, Lucas. Todo mundo também que acompanha o Brasil de Fato, o Estrangeiro. É exatamente como você mencionou, eu estive lá na capital do Níger, Niamey, na semana passada, para acompanhar uma conferência histórica em solidariedade a esses levantes patrióticos, populares e militares que ocorrem nessa região do norte da África. Então a gente vai conversar bastante sobre isso, né? Sobre esse momento histórico que vive essa revolução pan-africana contemporânea que a gente observa. Então, você, ouvinte, permaneça com a gente, que hoje o papo vai ser muito legal. Pois é, e quem esteve lá também, a gente tem o privilégio da nossa analista geopolítica aqui, que compõe a bancada do Estrangeiro com a gente, de ter tido lá também no Níger para essa conferência, Stephanie Brito. Stephanie, seja bem-vinda ao Estrangeiro. Oi. Obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui. E já queria começar te perguntando, para desenvolver um pouco, né, a concepção do Sahel. O Durão explicou um pouquinho pra gente que essa região geográfica, mas também agora parece que elementos políticos acabam unificando esses países, né? Uhum. Bom, o Sahel é uma região tanto geográfica como hoje também poderíamos dizer que política. É a região que cobre basicamente o que está na beira do deserto do Saara. Então, estritamente geograficamente, é toda essa faixa que vai desde o ocidente ao oriente africano, nessa parte mais para o norte, né? Que começa por aí na Mauritânia e termina lá pela Etiópia. Mas politicamente, eu acho que é mais correto falar do Sahel,
que acaba no Tchad, porque eles têm uma série de qualidades políticas, históricas, que unem esses povos, né? A questão por que o Sahel é central hoje em dia? Primeiro porque é uma região de recursos minerais muito importantes para essa terceira revolução industrial, essa revolução de tecnologias digitais, tem muito minério importante nessa região. Mas a outra questão que é importante hoje, politicamente ou geopoliticamente do Sahel, é que muitos desses países são ex-colônias francesas, né? A França colonizou uma boa parte desse ocidente africano e alguns outros países que estão fora desse ocidente africano, mas essa foi um tipo de colonização que depois dos processos de libertação realmente foi uma libertação muito incompleta, ou seja, foi um processo de decolonização que manteve muitas das mesmas características da relação entre a metrópole e a colônia. Então, certo. Tem uma série de países ali, nesse Sahel que a gente está discutindo, que tem essas características que os unem. Sahel, Stephanie, você que é analista da Assembleia Internacional dos Povos, esteve lá. Você diria que essa herança francesa é o que une esses países do Sahel, essa região, que é uma região curiosa, né? Porque ela não engloba nenhum país totalmente, mas engloba inúmeros países, parte deles, né? Você diria que essa herança francesa pode ser um motivo de unidade entre esses povos? 100%. Eu acho que é uma das questões que mais une eles, porque, como eu falei, quando a França, quando esses países, eles conquistam a independência, realmente a França mantém um controle muito forte na economia desses países, no ponto de que muitos deles ainda têm uma moeda que é francesa, que é o CFA, que é uma moeda que é controlada pelo Banco Central francês, e também na questão político e militar. Ou seja, eles têm um sistema político que a França desenhou, que é um sistema político que eles consideram imposto pela França, que não tem uma democracia real e participativa, com a restrição a muitos partidos políticos e processos que numa democracia real poderiam existir. E também na questão militar, em vários desses países, a França manteve uma presença nas forças militares, treinando e controlando. Agora, o que aconteceu nesses países que também une eles é que depois de que o Gaddafi é deposto na Líbia... Em 2011, Em 2011, que é um processo que também os Estados Unidos participou, mas a França também foi um fator que ajudou a empurrar para essa definição de tirar o Gaddafi do poder. O que se abriu foi um processo de... Primeiro, o Estado da Líbia se desconstruiu, não tem Estado mais, tem 2 estados hoje, ainda tem um caos lá. E se criaram, com apoio dos Estados Unidos e das forças europeias, da França, toda uma série de milícias islâmicas que estão tentando de construir o que se chama de um Estado Islâmico do Sahara. E esse processo de violência, de terrorismo, os povos do Sahel têm sofrido muito. E eles acreditam que a França tem um papel determinante em estimular esse tipo de desestabilização, porque é um mecanismo para manter o controle francês dessa região. Só para a gente contextualizar, Lucas e Stephanie, a França concedeu ou perdeu o controle dessas colônias em 1960. Ou seja, há mais de 60 anos que esses países são, em teoria, independentes, mas continuam sendo submetidos a políticas, a estruturas e a dominação econômica da ex-colônia, né, da França. E são países muito pobres. São países que, apesar de terem riquezas, eles têm... a população acaba não usufrui dessa riqueza que eles têm, né? Eu ia citar, Stephanie, você citou o caso da Líbia, né? A gente falou, pouco se fala do Sahel, mas também pouco se fala da tragédia que virou a Líbia pós derrubada e intervenção da OTAN e a derrubada do Gaddafi, né? De fato, o país virou aí um nada, né? Tem 2 governos ali que não têm legitimidade, ficam brigando entre eles. Enfim, e reflexos para toda a região, não só para o povo livre, mas para toda a região. Eu queria, aproveitando que a gente citou a conferência que vocês participaram no Níger, eu queria chamar o Pedro para dar mais detalhes, Pedro, da conferência, né? Porque é isso, a ausência de informações sobre esses países e a ausência de informações sobre o que de fato busca, né? Qual é o objetivo desses processos políticos, militares e populares que ocorrem nesses países. Então eu queria te perguntar qual foi o objetivo dessa conferência, né? A conferência
Internacional de Solidariedade com os Povos do Sahel, né? Se não me engano, esse é o nome original. Qual o objetivo inicial e o que foi conquistado, o que foi alcançado nesse encontro que você teve presente e cobriu pelo Brasil de Fato? Lucas, trazendo primeiro, né, alguns dados mais duros em relação a essa conferência, né? Ela reuniu cerca de 30 países aí de todo o mundo e mais de 2.000 participantes estiveram em Niamey, né, entre os dias 19 e 21 de novembro. Essa conferência ela foi organizada por duas principais forças aí, que reúnem os movimentos populares, né, as organizações de esquerda ali da África, que é a Organização dos Países da África do Oeste, e a Pan-Africanism Today. Então foi um movimento chamado por essas duas organizações que reuniu uma série de líderes políticos, de organizações populares não só da África, mas também de todo o mundo. E como você falou, a principal mensagem, né, o principal objetivo dessa conferência foi realmente trazer à tona, trazer ao público, fazer conhecer as pessoas que não estão a par, né, do que acontece no Sahel, todos esses processos populares e militares que acontecem por lá, né? A gente conversou com uma das lideranças principais da OPAO, que é essa Organização dos Países da África do Oeste, que é o Filipe Noudinumi, que ele é presidente da OPAO, e ele mencionou, só para vocês terem uma ideia, né, os 3 objetivos alcançados nessa conferência, que foram planejados aí pela OPAO, que seria o primeiro deles fazer todos os povos do mundo conhecerem, né, as lutas patrióticas hoje no Sahel, especialmente, olha que o destaque que ele dá, né, os latino-americanos, que não conhecem esse processo, que na visão dele não é de conhecimento dos povos da América Latina, esse processo do Sahel. O segundo objetivo era dar confiança ao povo do Níger, ao povo de Burkina Faso, ao povo do Mali, naquilo que eles estão fazendo, naquilo que eles estão construindo, para que eles pudessem enxergar, né, a grandiosidade que eles estão exercendo e protagonizando nessas lutas anticoloniais, anti-França, nessa região. E, por último, permitir, né, fazer com que os outros povos e os outros países da África Ocidental, dessa região amplamente controlada pela França, elas sigam, né, o mesmo caminho para a libertação, como ele define, da África, né? Então, ele acha que esses 3 objetivos eles foram conquistados por essa conferência. É importante destacar, Lucas, a Stephanie também, ao Durão, que esse evento ele teve uma grande participação e apoio do governo, né, do Níger, do presidente, atual presidente, o general Tiani, que não esteve presente durante os 3 dias de evento, mas enviou aí toda a sua alta cúpula militar, estiveram presentes na conferência, o governador de Niamey, o seu primeiro-ministro. Então teve toda essa presença da alta cúpula militar do Níger, apesar de não guiar as discussões, né, os debates. Isso tudo foi protagonizado aí pelas organizações populares que estiveram presentes. Então foi um pouco nítido e claro, né, de observar essa sinergia que vem ocorrendo hoje entre os governos militares dessa região, principalmente no Níger, né, e os movimentos populares, que ainda permanecem e foi visível para a gente que esteve por lá. Stephanie, como o Pedro falou, foram levantes em 3 países, no Burkina Faso, no Mali e no Níger. Mas outros países vizinhos não gostaram disso também, né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre essa reação dos países vizinhos, alinhados à França, e também como funciona essa questão militar, porque a gente aqui no Brasil está acostumado a ver, quando se fala de golpe militar, a gente está acostumado a ver golpes alinhados à direita, opressivos à população, opressores a qualquer tipo de dissidência, e que geralmente não funcionam a favor do povo, geralmente funcionam a favor do imperialismo. Como isso funciona na África? Tá.
Não, primeiro eu acho que é bem importante dizer o seguinte, nesses países que são ex-colônias francesas, não só no Mali, Burkina e Níger, há um descontentamento geral com a presença francesa que se mantém nesses países. Ou seja, isso é uma coisa que está na base da população, assim, uma raiva e um ódio à presença francesa que o país, e a forma como a França tem controlado o país, né? Antes desses golpes que aconteceram nesses países, já houve muita mobilização popular contra a presença francesa, e especificamente contra a presença das bases francesas. Bases militares? Bases militares, e também porque foi se construindo essa convicção na população de que a França não só não estava ajudando para fazer esse enfrentamento às milícias islâmicas, senão que a França estava estimulando a ação das milícias islâmicas. E essa população, que na maioria desses países é majoritariamente muçulmana, eles têm uma convicção também de que a religião nunca foi um problema nesses países. Assim, eles nunca tiveram violência de caráter religiosa, e isso foi um fator que foi trazido depois do golpe que aconteceu contra o Gaddafi. Então foi se construindo no senso comum de vários desses países, não só aqueles 3 que fizeram o golpe, essa consciência de que a França tem que sair, que a França não está ajudando nem economicamente, nem militarmente, que o problema da segurança vai ser melhor cuidado por uma força nacional sem essa intervenção estrangeira. Agora, outra coisa que é muito importante entender é que esse controle político que a França foi exercendo nesses países é muito diferenciado da forma como se deu a decolonização de outras colônias, tanto na África como aqui na América Latina. Em que sentido? No sentido de que houve um controle muito mais, de certa forma, rígido das organizações políticas e também das ações do exército nesses países. E houve um processo que se continuou depois da descolonização de criar mecanismos para dividir as sociedades, para criar uma desestabilização social. Porque a gente tem que lembrar que todas essas fronteiras que existem na África são falsas. Cada país contém uma diversidade muito grande de povos, de etnias, de religiões, de línguas, etc. Então, isso tem estimulado uma série de divisões internas, que tem, em alguns momentos, alimentado também uma questão de guerras civis. Vários dos países dessa região tiveram guerras civis. Camerun, o Tchad, teve um processo também que poderíamos denominar de guerra civil na Nigéria. Então, teve toda foi um período pós-independência que realmente de muita inestabilidade política. Então, essa possibilidade de construir instrumentos políticos, partido, movimento, sindicato, realmente foi obstaculizado por essa condição de dependência que a França impôs nesses países. Então, nesse contexto... Ou seja, ela concedeu independência, mas não muito. Nada, eles consideram assim, muitos dos depoimentos que a gente escutou no Níger era de que eles conquistaram independência o ano passado, de que eles não tiveram independência depois dos anos 60 e que, então eu acho que é muito importante entender que nesse contexto que se dá essa capacidade que só o exército teve de certa forma, afirmar essa independência, porque assim... Quando esses exércitos, quando essas forças militares, eles se levantam e fazem um golpe, imediatamente na sequência, os povos se levantam para apoiar. Isso aconteceu nos 3 países. E então essa conjunção de ter as forças armadas e o povo foi os únicos capazes de realmente expulsar os franceses. Eu acho muito interessante nós saber uma coisa. Acontece o levantamento das forças em Níger, em Niamey, o 27 de julho. 26 de julho, desculpa, que é o mesmo dia da Revolução Cubana. Logo no próximo dia, já o povo ocupa a frente das bases militares francesas e eles mantêm uma ocupação durante 5 meses, com a reivindicação de que a França tem que sair. Agora, eles só conseguem manter essa ocupação e não ser expulsos pela força porque o exército estava junto com eles. E o exército só consegue manter essa ocupação ou esse levantamento porque o povo estava junto com eles. E a partir dessa unidade entre os povos e as forças armadas é que a França finalmente sai do país. Pedro, é interessante, você mandou várias reportagens em texto e vídeo pra gente aqui no Brasil de Fato, né? E a Stephanie traz essa coisa da população local, do povo apoiar os processos, né? O que você colheu de impressões
nas andanças e nos contatos que você fez lá no Níger, né, e com outras figuras de outros países ali na conferência, né, você colheu essas reações, essas impressões, como é que estava o estado de espírito ali dos povos locais em relação aos levantes e aos processos políticos? Lucas, a gente foi muito claro esse sentimento anti-França perdurando, não só na conferência, né, mas fora dela também. A gente teve um ambiente mais, uma experimentação maior fora da conferência, que foi alguns momentos em que a gente esteve na Place de la Patrie, que foi a Praça da Pátria, né, que onde foi a reunião desses movimentos, dessa ebulição popular para a expulsão dos franceses. A gente pode dizer que foi um espaço simbólico, onde as forças ali progressistas se reuniram, né, para protestar, para pedir, né, a expulsão dos franceses, e ali a gente via um pouco essa reação, né, essa necessidade de enfrentar e apoiar o golpe para, primeiramente, né, tentar reverter a situação de direitos básicos mesmo, né? A gente via com esse domínio, né, com o domínio francês, o acesso, por exemplo, a itens básicos de energia, 80% do Níger não tinha acesso à energia elétrica, mesmo a França produzindo, né, tendo 2/3 de suas casas, de sua energia elétrica sendo abastecida pelo urânio do Níger, né? Literalmente a Torre Eiffel ela é iluminada pelo Níger, enquanto 80% da população não tinha acesso à energia elétrica, né? Muitas casas, a gente via de cima do avião, muitas casas construídas de barro, a população com pouquíssimo acesso a cimento. Essa é uma da reivindicação até dos movimentos de agricultores, que a gente conversou por lá, né? A gente via alguns vídeos que mostraram para a gente de casas demolidas, não porque estavam, né, em locais de encostas, como a gente vê aqui no Brasil, mas pela própria chuva. As casas se desmanchavam aí pela água da chuva, então a população não tinha acesso mínimo a cimento, enquanto todos esses recursos, né, minerais eram literalmente sequestrados pela França. Então a população... Desculpa te interromper, mas uma das reivindicações da população era cimento, é isso mesmo? Cimento é uma das questões que eram básicas e que faltavam na população local com o domínio francês. Hoje, a partir dessa aliança dos estados do Sahel, já começa a ter um pouco mais de acesso ao cimento nas casas. A gente teve um companheiro jornalista, o Pavan, da Índia, do nosso jornal amigo, né, que esteve visitando algumas dessas casas demolidas. Então, a gente pôde atestar essa questão básica da falta de cimento, né? Que hoje essa aliança tenta reverter a partir de acesso, né, a esse bem, né? Então, a gente, só concluindo, Durão, essa questão anti-França, é claro que na população tinha esse ar e essa noção das dificuldades que viriam após o golpe, a partir das sanções, né? Faltaram muitos medicamentos a partir das sanções da CDAO, faltaram acesso à comida, foram fechadas as fronteiras com a Nigéria e com o Benin, que são fronteiras que têm acesso ao mar, em que os nigerinos tinham acesso a muitos itens da agricultura. Então essas dificuldades elas eram notadas, mas as pessoas elas tinham noção que era preciso essa revolução, essa ruptura, para num futuro ter acesso a condições melhores, né? É impressionante o nível de carência que essa população deve viver para reivindicar uma coisa tão básica como o cimento, que é algo que a gente nem imaginaria que falta para uma população, né? Mas agora, Steph e depois Pedro, queria perguntar para vocês dois como que está sendo a reação a esses levantes. Tem reação? Tem reação imperialista da França, dos Estados Unidos, de outros países vizinhos? Como é que isso está acontecendo? Como é que os outros atores que atuam nessa região estão se comportando? Então, o movimento que está acontecendo no Sahel é muito preocupante para a França e para os Estados Unidos, porque não só se consolidaram 3 golpes, mas eles formaram uma aliança de estados do Sahel, que, no primeira instância, o objetivo dessa aliança é um pacto militar
para tentar de garantir assim, terminar com o problema da violência das milícias, né? Mas essa aliança de estados também está reivindicando uma agenda política e econômica de independência, né? De soberania dos povos. E ela tem uma capacidade de se expandir para os outros países que são ex-colônias francesas. Um efeito dominó que vai contaminando outros países. Com certeza, é possível, porque a situação de, assim, aquilo que o Pedro relatou, a situação de subdesenvolvimento e pobreza nesses países é inacreditável. E é uma coisa muito difícil para a França justificar e explicar para o mundo e para esses povos. Assim, está virando uma questão muito difícil de sustentar. Agora, a reação está sendo uma guerra econômica, por um lado, esses países estão sendo sancionados. Por quem? Pela França, pelos Estados Unidos, há uma série de sanções econômicas que está proibindo eles de fazer uma série de ações econômicas e comerciais. Como o Pedro falou, durante um tempo a fronteira estava fechada. Tem uma guerra também diplomática, eles não estão sendo reconhecidos como governos, não estão sendo reconhecidos na ONU. Tem a questão também ainda da moeda, a moeda deles ainda é controlada pela França, que também isso acumula para eles terem uma debilidade econômica de fazer as suas próprias transações. Como assim que a moeda é controlada pela França? Eles não têm uma moeda nacional. Não, é euro? Não, é o CFA, que é uma moeda que é desses países africanos que são ex-colônias francesas, que é uma moeda que é controlada pelo Banco Central francês. E não é um país que tem, é vários países da região que tem essa moeda. O Senegal, por exemplo, é um dos países que agora com esse novo governo que é progressista está reivindicando a questão de criar uma moeda nacional. Apenas isso, apenas ter direito a ter uma moeda nacional, né? Ou seja, esses países conquistaram a independência, mas... Só no papel. Só no papel, né? Então, essa reação... E aí, teve uma questão muito interessante que aconteceu, né? Primeiro, depois do golpe do Níger, já ficou meio assim, constatado a situação de que há um efeito dominó que está em curso, né? E aí, ameaçou uma intervenção militar do ECOWAS. Não sei qual que é a tradução para o português, mas é o tipo OEA do Ocidente africano, né? E aí eles ameaçaram uma intervenção para, supostamente, reinstituir a democracia, né? Só que teve um problema. A principal força que teria a condição para fazer essa intervenção seria a Nigéria. E a Nigéria, muitos dos povos do mesmo etnia que moram na Nigéria, moram no Níger. Então, para a Nigéria, ficou muito difícil politicamente justificar uma intervenção militar contra um povo que é o mesmo povo que mora na Nigéria, etnicamente. Falando daquelas fronteiras artificiais criadas, fronteiras artificiais, assim, na verdade o povo Hausa, que é um povo importante, assim, no sentido do tamanho desse povo, ele mora em vários países, então realmente atentar contra o povo nigerino era visto pelo povo nigeriano, por esse povo Hausa, como um atentado contra si mesmo. Então, tem uma série de dificuldades para consolidar uma intervenção militar contra esses povos das alianças dos estados do Sahel. Por quê? Porque isso requer de aliados dos países vizinhos. Hoje, um dos principais aliados da França é o governo do Benin, que há um processo de negociação em curso para instalar uma base militar de drones americanos no Benin. Antigamente, aqueles países onde a França tinha acesso para montar bases, também os Estados Unidos tinham acesso para montar bases, assim, tinha uma certa parceria e aliança. E para os Estados Unidos manter essa presença militar no continente africano é importante. Então, enquanto a França perde acesso, os Estados Unidos também. Então, os Estados Unidos têm um interesse ainda de reverter esses golpes, de tentar de reconquistar esse espaço, tanto pela questão dos minérios, mas também pela questão da presença das bases militares. E veja que é um efeito colateral que eles próprios criaram, né? Você vê, o efeito ali da derrubada do governo do Gaddafi na Líbia é claramente um tiro no pé, mais um tiro no pé do Ocidente, né? Eu queria só fazer uma pausa aqui na nossa discussão e lembrar o ouvinte que a gente vem citando desde o começo do episódio as matérias, reportagens especiais que o Pedro produziu e enviou para a gente lá do Níger. Então, quero fazer um convite. Essas matérias, além de saírem no site do Brasil de Fato, saíram em primeira mão, muitas delas, e de maneira muito especial, na nossa famosa e famigerada newsletter. Ela mesma muito desejada para os nossos leitores. E se você, querido ouvinte, ainda não está inscrito na nossa newsletter, eu te convido a fazer a inscrição agora pelo brasildefato.com.br/boletim.
Você vai lá, faz a sua inscrição e vai receber aí esse tipo de conteúdo que o Pedro mandou lá do Níger e o resto dos demais materiais que a gente vem mandando aí de vários rincões do planeta, né? Correspondentes na China, na Rússia, na Venezuela, em Cuba e também, claro, conteúdos da política nacional, por que não? Que anda pegando fogo, né, Durão? Muito. Muitos prints por aí vazados e que interessam muito a gente. Então, vai lá, brasildefato.com.br/boletim, se inscreve na nossa newsletter que é gostoso demais e completamente gratuita, diga-se de passagem, para você receber os materiais em primeira mão do Brasil de Fato. Stephanie, eu queria voltar numa discussão que a gente veio fazendo no começo do episódio, o Durão levantou a bola, você também mencionou, mas queria aprofundar essa questão da relação dos militares com o povo, né? Eu vou adiantar minha pergunta, militar pode ser progressista? Militar pode ser de esquerda? Porque era um debate que eu vi muito sendo feito na Venezuela, por exemplo, lá morei quase 2 anos, fui correspondente do Brasil de Fato lá, e a Venezuela viveu um processo com o chavismo, né? Sendo o ex-presidente Hugo Chávez um ex-militar, muito associado, eles reivindicam muito essa questão da união cívico-militar, dos militares com o povo, e, enfim, é uma discussão que talvez aqui Brasil, Argentina, Uruguai, pelo trauma das nossas ditaduras militares sanguinárias e nojentas, a gente pegou certos setores da sociedade tem esse trauma de discutir a relação entre militares e povo, mas é algo que, se você amplia o olhar para o sul global, é bastante comum, em vários exemplos históricos, né? Relembro aqui, o próprio Tomás Sankara em Burkina Faso, o governo do Alvarado no Peru, Chávez na Venezuela, sem falar da participação dos militares na Revolução Russa, enfim. Mesmo aqui no Brasil, o tenentismo, né? Prestes, um grande, talvez o maior comunista brasileiro, né? Era um ex-militar. Então, Stephanie, militar pode ser de esquerda? A gente pode cravar essa alcunha, né? Existe essa possibilidade? Eu acredito que sim. Mas eu acredito que as Forças Armadas são insuficientes por si só para consolidar um projeto nacional de esquerda. Eu acho que elas podem ser importantes e podem ser podem definir a capacidade de um projeto, como nesse caso, soberano, avançar. Eu acredito que nesse contexto que a França construiu de pós-independência, essa independência falsa, é muito difícil realmente enfrentar esse controle que a França conseguiu impor sem a participação das Forças Armadas. Eu acho que as Forças Armadas são definitivas. Mas acho um controle tão amplo, né, em todos os aspectos da vida desses países. Tem esse controle francês. Sim, porque a França se manteve muito envolvida também nas relações políticas desse país. Então, é um processo permanente. A gente pode observar isso ainda nos países que não passaram por esse processo de descolonização que aconteceu começando em 2020, né? A França coopta todas as forças políticas, tem uma relação muito íntima com os presidentes, com os dirigentes das organizações sociais, etc. Então, a França mantém um controle muito forte, assim. A população do Níger acredita que todos esses partidos que eles tinham antes do golpe eram cooptados pela França, porque sempre que tinha algum tipo de reforma que, de alguma forma, ou algum tipo de processo político que ia favorecer a França, as forças políticas do país apoiavam, não tinha resistência, e se somavam para reprimir a resistência que acontecia. Então, por isso que eu digo, assim, sem as Forças Armadas, pela capacidade que eles têm, de certa forma, de expulsar a França, eu acho que é difícil para muitos desses processos avançar. Mas eu repito o que eu falei, tem que se construir outras forças políticas no país para consolidar essas conquistas que aconteceram e elas avançar por um projeto soberano, nacional e progressista. E eu acho que isso está acontecendo no Níger. Eu acho que tem uma diversidade, assim, uma coisa que aconteceu depois do julho do ano passado foi uma explosão da organização social. Surgiram toda uma série de novas organizações sociais, organizações populares que reivindicam a questão do anti-imperialismo, de criar um projeto de país autônomo, soberano. E eles falam muito, tem um lema que para mim ficou muito marcado. Nós estamos aqui para conquistar a independência total e plena. Então, acho que enquanto as Forças Armadas não se obstaculizar esse processo popular, esse processo de organização, as Forças Armadas podem ser um aliado, que foi o que aconteceu na Venezuela. As Forças Armadas são importantes, são determinantes, mas elas não estão hegemonizando as decisões políticas do país. Esse sintoma, esse surgimento de várias organizações civis talvez um sintoma de um podemos dizer, um grau democrático da sociedade do Níger, como está avançando, né? Porque
Claro, a gente fala de militares, mas sempre há o risco de se tornar um governo autoritário, repressivo, mas de fato o surgimento de organizações civis e sociais, essa ebulição, essa efervescência, né, é muito importante para se medir o grau de abertura, que de fato, sob tutelagem francesa, de fato que não haveria, né, como está acontecendo. Pedro, você que esteve nas ruas lá também, sentiu esse avançar democrático, esse respiro de organizações em meio ali a esse processo político no Níger? Gente, eu senti e escutei que o próprio espaço que essas organizações vêm tendo hoje é muito maior do que vinha tendo antes, né? Antes era um período marcado mais por essa perseguição às forças progressistas e de esquerda, e hoje, pelo que a gente observou, já tem um maior espaço, uma maior liberdade de participação nessa reconstrução, né? Só uma questão que eu queria acrescentar em tudo isso que a Stephanie apresentou sobre a própria natureza desses militares que estão no poder por lá, né? Por que eles são tão populares? E é também porque eles representam essa pequena grande parte da população que representa setores rurais, da pequena burguesia, que eram talvez os mais afetados por essas políticas de austeridade, né, do FMI, por essas políticas de roubo dos recursos naturais pelas multinacionais nesses ambientes rurais, né? Se a gente pegar o exemplo do Traoré, em Burkina Faso, ele é um jovem capitão, nasceu em 88, e ele vem de uma província rural de nome Monroe, que fica no interior aí de Burkina Faso. Essa origem rural, a gente pode ver no coronel Assimi Goïta, no Mali, que também é um comandante jovem, de 1983, no nascimento, e ele nasceu numa cidade de nome Kati, que é marcada aí por um mercado de gado, um mercado rural. Então, são militares que têm essa essência popular, e mais especificamente do Traoré, ele relembra muito, né, o próprio Tomás Sankara, o grande líder revolucionário de Burkina Faso, até na esteticamente, né, Pedro? Esteticamente, Sim. A boina vermelha. Então ele extrai toda essa herança, né, pan-africana de Tomás Sankara e apresenta à população. Por isso que tem tanto apreço ainda, né, em torno aí da população de Burkina Faso, né? Uma coisa que me chamou a atenção foi que essas revoltas, elas, quando eu via fotos por aqui, tinha muita bandeira russa. Por que isso? Como é que você explica isso? Várias questões. A principal é que a Rússia se colocou em disposição para ajudar as forças armadas do Sahel na expulsão das forças islamistas, porque para a Rússia também é interessante apoiar um processo anti-imperialista contra os Estados Unidos, né? Contribui para debilitar o império, que é uma das... Apoiou como? Quando você fala das forças islâmicas, você fala de grupos como o Boko Haram, que veio da Nigéria? Não, o Boko Haram é diferente. O Boko Haram é um grupo diferente. As forças islâmicas são uma espécie de Estado Islâmico do Sahara. Eles buscam construir um Estado Islâmico do Sahara, concretamente. Eles se chamam assim, o ISIG, Estado Islâmico da região do Sahara, né? São sunitas? Também apoiados como a Al-Qaeda? Muito provavelmente são sunitas. Assim, eu sempre digo, sempre que surge uma milícia, a gente tem que perguntar quem que está financiando. Porque as milícias não surgem do nada. Assim, elas sempre são incentivadas por alguém com um interesse político específico. Então, o que se acredita é que essas forças realmente têm esse objetivo de desestabilizar a região para continuar essa condição de dependência desses países. Então, essa é a leitura que os próprios chefes das Forças Armadas desses estados patrióticos que estão se formando têm. Que essas milícias estão com esse explícito objetivo de desestabilizar a região e de ter uma justificativa para manter a presença francesa e americana nos seus países. Então, a Rússia, por um lado... Primeiro, a Rússia tem uma relação histórica com alguns desses países que remete à União Soviética. Esse é o caso do Mali, por exemplo. Mas também, no período atual, que já não é União Soviética,
A Rússia se colocou na disposição de, através do grupo Wagner, e de, assim, colocar... Grupo mercenários, né, que lutam... De um grupo privado, são contratistas privado. Privados militares, da mesma forma como os Estados Unidos têm, a Rússia tem também, que é o grupo Wagner, que a gente já conhece bem, de deslocar eles para a região para ajudar no enfrentamento com essas milícias que estão operando em muitas regiões do Sahel e que têm controlado territórios, né? E que estão atacando as populações e que estão levando a cabo ações violentas contra populações desarmadas, etc. Então, uma questão é essa, né? Que a Rússia se colocou na disposição de ajudar na consolidação de um enfrentamento militar contra essas tropas islâmicas. Mas a outra questão é que também, na consciência popular, eles veem a França e os Estados Unidos como seus inimigos. Isso foi muito claro, assim, o povo não só tem uma indignação contra a França, mas também contra os Estados Unidos. Entendem o papel que os Estados Unidos teve na criação dessa desestabilização pós-Gaddafi. Porque também temos que lembrar uma coisa, que para vários desses países africanos, o Gaddafi é visto como um grande herói, porque teve muito apoio do governo do Gaddafi para projetos de desenvolvimento nesses países. E ele reivindicava que ele era africano, que ele era meio assim, tinha uma relação paternalista, mais para esses povos, assim, bem-vinda, assim, com esses países, né? Então, a deposição do Gaddafi foi muito reprovada popularmente por vários países africanos. Então, nessa questão de ver se teu inimigo é os Estados Unidos e a França, o inimigo do teu inimigo é teu amigo, que é a Rússia. Então, eles veem na Rússia uma possibilidade, uma alternativa de apoio estrangeiro para uma luta que eles acham que é urgente. Stephanie, eu queria voltar, pegando esse gancho do apoio internacional, né, e voltar na questão econômica. Como a gente já citou aqui diversas vezes, esses países são países pobres, que são extremamente ricos em minerais, mas que vivem ali esse ciclo maldito, se é que dá pra gente dizer assim, da dependência. São países majoritariamente exportadores de produtos de baixo valor agregado, com uma relação completamente dependente com nesse caso, a França. É possível que esses governos militares, com apoio popular, deem o salto para o desenvolvimento e consigam romper esse ciclo de dependência econômica? E qual é o papel de países como a China e a Rússia nesse quesito? Eu acho que é possível eles dar esse salto, mas eu acho que para isso também precisa se construir, assim, tanto vai ser importante e determinante a capacidade deles conseguir outras fontes de investimento e etc., que não seja dos Estados Unidos e da União Europeia, mas eu acho que também vai ser fundamental a unidade dos países africanos para um novo processo de descolonização, porque a realidade é que os países africanos, não só as ex-colônias francesas, ainda vivem numa condição de dependência muito grande, dependência econômica. Então tem que acontecer um processo de unidade regional para reivindicar relações econômicas com os países fora da África num outro patamar. E eu acho que essas revoluções do Sahel dependem também desse efeito dominó com os outros países da região. Então por isso que a conferência foi muito importante. Porque não é só o caso de que no Brasil não se conhece o que está acontecendo no Sahel. No sul do continente africano também não se conhece o que está acontecendo no Sahel. No oeste africano também não se sabe o que está acontecendo no Sahel. E eles estão sofrendo uma mesma coisa que a Venezuela, né? Tipo, um cerco midiático que a única notícia que percorre é a das agências de imprensa francesas e europeias. O Brasil deveria ter uma aproximação com esses países? Eu acho que sim, eu acho que tem que ter um diálogo com esses países, eu acho que não podemos deixar que eles se mantenham isolados, porque eu acho que esse isolamento tende a derrotar qualquer processo de independência e libertação que está em curso. Agora, Pedro, você que esteve lá, dá para arriscar qual seria os próximos países que poderiam passar por levantes parecidos, assim? E queria saber como é que você vê esse futuro. Se a gente falou de países muito sancionados, que não são reconhecidos, que estão sendo sufocados economicamente, midiaticamente, mas a população continua apoiando, apesar de todos esses problemas. Como é que você que esteve lá, como é que você viu isso? Essa continuidade desse processo revolucionário, independentista?
Durão, eu acho que o processo continua e a tendência é se fortalecer com esse apoio dos países ao redor, né, da África do Oeste, porque esse sentimento anti-França ele é muito presente. Talvez essa tenha sido a principal marca dessa nossa estadia por lá, de entender como a França é tão odiada nos dias de hoje pela população local, da mais simples, a mais com mais acesso a recursos. Todo mundo acha injusto esse processo estabelecido pela França nesses países desde desse processo, dessa primeira independência de 1960. Né? A França tem aliados, é uma preocupação, principalmente a influência que ela gera hoje, tanto no Benin como na Costa do Marfim, que são países aí mais vinculados ao Macron. Hoje tem essa fuga, né, dos militares franceses para essa fronteira entre Burkina, Níger e o Benin. Então eles estão lá, os militares estão presentes nessa fronteira. Há denúncias, né, o próprio Felipe, que é a nossa entrevista que a gente vai trazer com exclusividade no dia de hoje, ele afirma que há bases militares francesas já no Benin. A França nega essa presença, mas existe sim um domínio estratégico da França nesse norte do Benin. O futuro ele é panafricanista, eu imagino, pelo que a gente observou, tem uma tendência revolucionária a isso se espalhar para os outros países ali da África do Ocidente. E vem cá, Pedro, o Passarinho me contou que o Brasil de fato deve continuar com essa cobertura aí em loco nos países, e alguma coisa me disse que já está de malas prontas. Conta pra gente qual que é o futuro dessa nossa cobertura aí. Lucas, temos esse plano, né, muito importante. Não somos uma agência francesa de notícias que vem noticiando essa região. Pelo contrário, estamos do lado desses processos populares, o protagonismo do povo, né, essa luta anti-imperialista. Então, a gente vai estar presente a partir do ano que vem para um período aí de em torno de um mês, 40 dias, para cobrir esses 3 principais países em ebulição, e o Benin, que também é um centro estratégico, né, da França. Então a gente precisa observar de perto esse crescimento, e também um centro estratégico das forças progressistas, porque é lá, né, essa presidência, essa coordenação da OPAO, que é essa organização que reúne os movimentos, também se centraliza aí no Benin. Só ditando um pouco aí o que vai vir daqui para frente nessas próximas semanas. Hoje a gente solta essa entrevista exclusiva com o Felipe, né, o beninense Felipe, que vai falar um pouco dessa questão da relação entre a França e o Benin, mas também um balanço da conferência. Ele fala até um pouco sobre a questão da relação com o próprio MST. O MST esteve lá representado pelo Neuri Roseto, que é também uma liderança da Assembleia Internacional dos Povos. Então ele esteve lá e tem essa parceria afinada entre o MST e esses movimentos. Então o Felipe fala um pouco dessa relação. Na semana que vem aí a gente vai trazer uma matéria mais completa sobre o que está acontecendo de fato no Níger, trazendo vários aspectos como as sanções, a luta contra o terrorismo, a vida, né, no Níger da população local, e também uma entrevista com um artista de Burkina Faso, o Ocean, que é um artista anticolonialista que fez uma canção espetacular sobre... essa canção se chama Mendiant d'Or, e a tradução seria Mendigo do Ouro, que ela faz toda uma relação de como que a França rouba os recursos de todos esses países da África do Oeste. Ele transformou isso num reggae, meio rap. Que maravilha. Uma mistura aí meio Jah Rastafari do Oceano. Então, agora eu queria ouvir essa música. A gente vai colocar isso no Bem Viver aí com exclusividade também, gente. Ou seja, notícia não vai faltar, né? Eu, sendo você, ouvinte, não perdia tempo, se inscrevia aí no nosso canal do YouTube, segue a gente no Spotify, vai lá no site, assina a newsletter, apoia o Brasil de Fato, por que não? Acessa lá a nossa campanha de arrecadação e apoia a gente, porque não é fácil manter essas correspondências pelo mundo. E maravilhoso aí saber dessas notícias que virão, e saber que, mais uma vez, o Brasil de Fato vai estar presente em lugares estratégicos que quase nenhuma imprensa ocidental está reportando desse nosso jeito, com a visão popular dos fatos. Eu queria pedir agora licença para todo mundo e para os nossos ouvintes para chamar aqui o nosso segundo bloco, essa nossa gincana, esse nosso festival de bizarrices, de
estranhices que saíram na semana. Então pedi aqui pro nosso querido Gabriel, que está aqui substituindo a Lua hoje. Gabriel, solta a nossa vinheta aí, essa nossa pérola sonora. E hoje, imagética, visual também, por favor. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. Muito bem, você que já é ouvinte assíduo do Estrangeiro já sabe que chegou a hora de dar umas gargalhadas aqui e se informar das peripécias da extrema-direita e dos terraplanistas pelo mundo, mas para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu vou explicar para você como é que funciona aqui essa nossa gincana, esse nosso festival. Cada um de nós, eu, Durão e hoje o Pedro, vai trazer uma notícia mais bizarra que saiu na semana do noticiário internacional. Cada um de nós vai trazer uma. E a nossa querida convidada, Stephanie Brito, vai ter a responsabilidade de escolher a notícia mais bizarra, quem merece o troféu Terra Plana da semana, porque é uma competição isso aqui, tá, gente? A gente, para apimentar aqui, vai dar o prêmio para quem trouxer a melhor. Eu vou logo emendar e já dizer a minha e dizer mais uma vez, gente, eu peço desculpas, assim, já acho que a terceira semana seguida que eu trago a Argentina. E aí, um grande abraço para os meus queridos e queridas amigos e amigas da Argentina que estão aí padecendo sobre esse governo de extrema-direita do Milei, mas eu vou ter que trazer a Argentina de novo, porque de fato a Argentina de Milei rende terraplanices absurdas. Lali Espósito, uma grande cantora argentina que está fazendo super sucesso, muito sucesso lá, não só lá em toda a América Latina, né, em todos os países hispanohablantes aqui da América Latina, mas Lali Espósito, que teve aí suas desavenças com o presidente Milei, ele chegou a xingar a cantora, ofender a cantora em diversas vezes. Ela lançou um novo single, uma nova música na Argentina, música muito boa, diga-se de passagem, eu particularmente gostei muito da canção, e para anunciar o lançamento da Lali Espósito, a filial do Spotify Argentina usou a linguagem neutra pelo Twitter, dizendo que a Lali Espósito seria la madre de todos los argentines, né? Algo um pouco assim, a mãe de todos os argentines, né? Um pouco essa linguagem neutra. Isso despertou a fúria e a ira dos libertários argentinos, dos apoiadores de Javier Milei, que afinal de contas, onde é que já se viu o Spotify fazer uma coisa dessas? E a reação deles foi: vamos desinstalar o aplicativo do Spotify em massa dos nossos celulares, dos nossos aparelhos telefônicos, vamos cancelar nossa assinatura do Spotify, vamos para o YouTube Music, para algum outro aplicativo, em resposta, em rechaço a esse absurdo que o Spotify fez. Como fazer um negócio desse na Argentina de Milei, de Javier Milei, esse símbolo másculo, né, e infalível, mas, né? Lucas, não era uma questão de defender a liberdade, seja ela qual fosse? Liberdade para gramatical, liberdade inclusive de gênero, sexual? Mas parece que alguns são mais livres que os outros na Argentina do Milei, né, Durão? Não é muito livre, né? Agora falando assim, fazendo uma ponte pro Milei brasileiro, Paulo Cogos, né? Que ele mudou, ele saiu da Idade Média, foi para se modernizou, fazendo um cabelo parecido com Exatamente. O de Javier Milei. A minha notícia, ela é do gabinete de governo escolhido por Donald Trump. Toda vez que a gente falasse Milei e Trump, deveria tocar um sininho nesse programa, nesse quadro, porque de fato eles estão aqui rondando, né? Não dá pra ser diferente, né? Não dá pra evitar Donald Trump, Javier Milei, os Cheetos e o Leão, né? Essa dupla é incrível. Mas eu queria falar do Paulo Cogos americano, o medievalista que foi escolhido por Donald Trump para compor o governo, para chefiar o Pentágono. Tô falando de Pete... qual é o sobrenome dele mesmo? É um pouco difícil de pronunciar, né? Pete Hegseth. Isso. Eu fiquei espantado com o quanto que esse sujeito, ele é obscuro, ele é sombrio. É um cara que escreveu um livro em 2020, American Crusade, no qual ele faz uma elegia, ele mostra o quanto que ele adora as cruzadas para que cruzada mesmo, aquela cruzada medieval em que os europeus saíam para matar muçulmano para reconquistar a Terra Santa de Jerusalém, né? Essa era a desculpa para eles saírem barbarizando meia Europa. E esse secretário de defesa dos Estados Unidos,
é uma dessas pessoas que adoram os cruzados. Ele vai comandar um orçamento de quase 5 trilhões de reais por ano. A maior máquina de guerra do planeta. O maior poderio militar do planeta e que vai comandar um Oriente Médio, vai ter uma atuação importantíssima no Oriente Médio, que está cada vez mais em ebulição. E ele é um cara abertamente islamofóbico, é um cara que detesta muçulmanos e acredita que a forma que Israel deveria lidar com os muçulmanos é muito similar como os europeus lidaram com as cruzadas, né? Ele, inclusive, nesse livro que eu estava falando, Steph, ele faz uma série de defesas dos cruzados, dizendo que muitas das coisas que nós temos hoje, a gente deve agradecer aos cruzados. Inclusive, a liberdade de se manifestar é graças aos cruzados, porque senão, segundo ele, segundo o Hogshead, a gente viveria numa ditadura islâmica, né, que os muçulmanos estariam prestes a conquistar a Europa na Idade Média, e só não fizeram porque tiveram a resistência dos cruzados. Então é esse sujeito obscuro que vai comandar a máquina de guerra dos Estados Unidos. Cara, esse governo nem começou e parece que eu já tô há 50 anos cobrindo isso, de tanta notícia maluca que vem desse futuro governo Trump. É impressionante, parece que a gente tá há 1000 anos debatendo, porque é um desgaste tão grande. A gente nem sabe o que é verdade, o que não é. Ontem surgiu a notícia de que vários integrantes desse governo teriam sido vítimas de atentados violentos. Exato. Só que nos falou quem, como, enfim. Bizarro. Pedro, nosso correspondente de hoje, o que você traz pra gente de mais bizarro que aconteceu na semana? Bom, gente, eu vou destacar aqui uma notícia que ela é de sexta-feira passada, mas eu acho que tá valendo. Tá valendo. De um dia após a gravação do podcast, então vou manter, ficar monotemático um pouco, falar da França, não da África do Oeste, mas agora sobre uma declaração do Macron em relação aos líderes do Haiti, né? Ele se referiu a esses líderes como totalmente imbecis. Nossa. Isso foi falado após, a demissão do primeiro-ministro haitiano Gary Conille. E aí o Macron, ao encontrar o Conille no G20, ele foi flagrado aí pelas câmeras, falando, se referindo a essa decisão como uma decisão completamente burra, dizendo que honestamente foram os próprios haitianos que acabaram com o Haiti, Então isso pegou muito mal e causou, uma repercussão no Haiti. O governo do Haiti convocou o embaixador francês após o Macron ter chamado esses líderes de imbecis, Então esse é o papelão do Macron da semana. A gente pode dizer que depois ele suavizou o tom, dizendo que a França nunca vai virar a cara para uma crise, nunca vai virar a cara para o Haiti, mas já estava falado, o estrago já estava feito, Ele só ignorou aí as décadas, os séculos de exploração que o país francês fez, cometeu no Haiti desde de antes da independência em 1804, mas após também impondo uma dívida milionária e colocando iniciando um caminho de subdesenvolvimento para o Haiti na nossa América. Então a minha notícia da semana vai a essa declaração absurda por parte do presidente da França, o Emmanuel Macron. Eu já acho um absurdo um presidente francês querer opinar na política do Haiti depois de tudo que fez. Assim, depois de tudo que a gente falou aqui, Depois de tudo que a gente já falou aqui. Eu acho um absurdo o comentário, mas ainda o comentário infeliz e completamente ofensivo desse é chocante, beira o chocante mesmo. Queria aproveitar agora para agradecer a Stephanie Brito, da Assembleia Internacional dos Povos. Stephanie, muito obrigado pela sua participação aqui no Estrangeiro. Você sabe que a casa é sua, venha sempre. Volte sempre. Exatamente, análises maravilhosas e te entregar a responsa aí de escolher o troféu Terra Plana da semana. Obrigado mais uma vez. Eu acho que eu teria que escolher a notícia da indicação do Trump. Mas, sendo bem sincera, é das indicações dele que menos me surpreendem. Porque eu acho que é bem consistente, de certa forma, com a visão de mundo que que o Trump promove. Eu não sei se é a que ele acredita, Porque o Trump é bom para ele fingir
e comprar, sabe, pôr uma máscara útil quando é necessário e depois tirar quando não mais, assim. Mas eu acho que é das indicações que menos me surpreendem, porque essa corrente dentro assim, tanto das Forças Armadas, como da direita americana, como também dentro dessa comunidade de inteligência, ela existe. Ela ele não é o único que tem essa visão do mundo, desse enfrentamento entre civilização e barbárie. Não é um louco perdido ali no meio, né? Existe uma corrente mesmo. Tem uma corrente, assim, eu acho que é uma forma de explicar a crise do mundo atual. Assim, a realidade é que é uma crise do capitalismo, mas é muito mais fácil dizer, estamos vivendo uma crise de civilização cristã e judeu-cristã contra a barbárie, que é exemplificada tanto pelo islamismo como também pelos eslávicos, né? Que são outros povos bárbaros, e pelos orientais, os asiáticos, os chineses, que é outro povo bárbaro. Assim, é uma Ou seja, cultura. todo mundo que não é branco, né? Lembrando que esse cara, ele o tem uma... Ocidente contra tudo o resto. Lembrando que o Roxette, que era apresentador da Fox News, ele tem uma tatuagem de supremacista branco no braço. Sim, não, total. Então essa corrente existe. Agora, será que ele Olha, mantém a gente tá vendo o aqui cargo? Deus Vult. Olha que fofo. Isso seria traduzido como Deus quer. É um ditado medieval de muito tempo atrás que o cara carrega no braço, né? Mas para mostrar que ele... cada vez melhor. Mas assim, é um a minha supremacista dúvida branco. é quanto tempo que ele mantém o cargo? Porque o Trump é bom pra... Assim, ele gosta de demissões. Ele gosta de demitir. Ficou famoso na televisão por causa disso, né? Sim, e ele faz as demissões, assim, da forma mais escandalosa. E, assim, tem um dos... Eu não lembro qual secretário deles ele demitiu durante o primeiro mandato, que ele postou no Twitter, assim, esse cara é tão burro como uma pedra. Que eu achei, assim, tipo... É uma delicadeza, né? Então essa é a minha elegância. questão, assim, quanto tempo que esse cara se mantém como secretário de defesa? Eu dou pra ele 1 ano. Vamos ver que estrago que ele vai causar, né? Muito bem, Rodrigo Durão, parabéns. Troféu Terra Plana da semana. Estou ganhando, né, É Lucas? pra você, exatamente. Tá indo buscar, hein? Que eu tô com 2, você tá com 1 até agora, não é isso? Tô com 2, hein? Você tá com 2, empatamos, então? Empatamos, Maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigado, Steph. Stephanie, obrigado. E queria agradecer o Pedro, do outro lado da telinha. Pedro, obrigado pela sua participação aqui. E também volte sempre. E quando você voltar ao Sahel, liga pra gente que a gente vai te querer aqui no estrangeiro, sempre e quando for possível. Obrigado, viu? Obrigado, Lucas. Obrigado, Durão. Obrigado a Stephanie, a companheira Stephanie. A gente segue junto e estou à disposição aí para as próximas participações. E obrigado a você, Rodrigo Durão, que vai dizer pra gente agora quem faz o estrangeiro. Uma equipe de nota 10, né? Composta por você, que apresenta junto comigo o programa Estrangeiro, com direção de Muniz Ravena, produção de Letícia Holanda, roteiro nosso, Lucas Stanislau e Rodrigo Durão. Edição e sonorização hoje é de Otávio Oliveira. Na direção de imagem, Vitor Shimomura. Identidade visual, Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de áudio e vídeo é de Muniz Ravena. A coordenação de redes sociais é de Rafaela Cury. E a direção executiva é de Nina Fidelis. Com essa a gente se despede dos nossos queridos ouvintes. Um grande abraço e até a próxima. Até quinta-feira.